Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, eu percebo que o meu cabelo, quando ele começa a fazer essas ondas, é porque está na hora de cortar. Vocês percebem, quem me acompanha mais tempo aqui já sabe, quando o meu cabelo começa a virar muito, eu começo a falar que está na hora de cortar. Mas vamos lá, deixa o meu cabelo de lado, vamos falar sobre o VGHF, mais um mês acompanhando esse fundo que é um fundo polêmico, tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam e tem pessoas que não estão nem aí. Mas vamos lá, mais um mês aí acompanhando o nosso querido VGHF, que temos problemas nele, embora não sejam tão representativos assim, mas é importante a gente trazer. Então o fundo ele encerrou o mês de junho com todo, eles sempre colocam, né, totalidade do patrimônio investido. O fundo ele tem um pouco de compromissada, 70 milhões, CDI mais 7,07, muito tranquilo. O fundo distribuiu, continuou mantendo os 9 centavos, inclusive acho que, se eu não me engano, ele gerou um pouco mais de resultado do que ele pagou, isso é muito bom. Vamos ver se os cotistas aguardam o retorno do 10 centavos por cota. Isso dá uma rentabilidade de 13,1, o fundo acumulou uma distribuição de dividendos de 1,20 por cota, o que dá 13,9% ao ano, e IPCA mais 9,8 é um baita resultado, até porque a cota está bem amassada. Bem amassada não, ela já esteve mais, mas não está tanto. Então a questão da variação do patrimônio, isso muito em função da questão dos juros, né, da NTN-B. Agora vamos falar sobre as alocações. O fundo eles adquiriram um total de 25 milhões em ativos e vendidos um total de 15,1, ou seja, compra líquida de 10 milhões. O fundo comprou no total de 15,1 de posições integrantes da carteira Valor. Lembra que o VGHF ele tem duas carteiras, a Valor e a carteira Renda. Sendo a carteira Renda aquela carteira mais de longo prazo, inclusive por isso que o percentual é maior. A ideia é ter Valor 30% e a Renda 70%. Inclusive esse mês eles vinham desde acho que de fevereiro reduzindo, porque quando eles fizeram a incorporação do MGFF, que veio todos os fundos imobiliários, desbalanceou completamente a carteira do fundo, e aí eles vêm mês a mês tentando adequar a carteira nessa estratégia que o fundo tem de 70 a 30. O mês passado eles chegaram a ficar com os 32,2% da carteira Valor e de 67,8% da carteira Renda, e esse mês eles retrocederam um pouquinho, retroagiram, digamos, um pouquinho, mas eles falam aqui que são movimentações de perfil mais tático, mas continuam com a estratégia de manter essa alocação 70 a 30. Ou seja, a carteira de valor é aquela carteira que propicia mais giro do fundo, já a renda é uma carteira mais de longo prazo. E aí, pessoal, agora temos alguns problemas, né? Vamos falar que, na verdade, acho que são os dois pontos mais importantes que a gente tem esse mês do VGHF, que são dois devedores, o Celina e o Guairacus, Guaicurus, né? Guaicurus. Pessoal, assim, em termos de PL, nós estamos falando de 2,5%. 0,7 mais 1,8. Eu vou começar pelo esse Guaicurus, que ele fala aqui que tem como devedora duas SPS e a garantidora incorporadora Arquiplan, que não pagou a parcela de juros inadimplente. E aí eu quero mostrar para vocês aqui uma matéria que saiu no Valor, no Pipeline Negócios, né? Peraí, não, obrigado. Aqui, falando da recuperação judicial dessa empresa, né, dessa Arquiplan, e ela fala aqui, focar em desenvolvimento de projetos imobiliários de médio e alto padrão afetou pelo menos 6 fundos imobiliários, sendo um deles o VGHF. Tem esse fundo aqui, o RZDM11, que ele eu acho que eu até coloquei, deixa eu ver se eu anotei aqui os fundos que deram problema aqui, deixa eu ver, eu não lembro, acho que eu não cheguei a anotar os fundos imobiliários que deram problema aqui. Deixa eu ver. Acho que não. Não anotei, mas não tem problema. Mas o VGHF é um deles, né? Eles colocam esse RZDM, que é o que mais teve problema, que é 6,6% do portfólio, mas esse RZDM não é listado. Tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu clicar aqui. Então aqui tem os fundos, né? Tem inclusive o MXRF, que eu vou gravar ainda, também teve afetado essa questão do Arquiplan. A gente vai falar um pouco também quando eu estiver falando sobre o MXRF. Inclusive eu devo mostrar essa matéria aqui também.
o Ouro Invest JPP, o Capital e o BB Rendas e Papéis. Então a gente tem aqui alguns fundos que sofreram com essa questão do CRI o Guairucus, né, que tem essa questão da Arquiplan. Então a gente tem aqui um problema que na verdade não é tão grande, se a gente for ver, tem 0,07 do PL, mas a questão toda é que ele tem um baita de uma garantia. Se a gente for ver, ó, o CRI conta com alienação fiduciária já registrada em 2 terrenos da cidade de São Paulo, com valor de alienação que representa 137% do valor da dívida, além da alienação fiduciária das cotas da SPE. A gestora vem tomando providências cabíveis e administrativas e jurídicas para a resolução da questão o mais rápido possível. Então, pessoal, a questão é a seguinte, uma situação que é o risco de investir em fundo de papel. Né, a gente tem esse risco, um fundo, embora o VGHF seja um hedge fund, mas não deixa de ser uma grande parte de fundo de papel. E a Celina, pessoal, que também que aí já representa um pouquinho mais o PL, a gente está falando de 1,8%, não receberam o pagamento de juros, ficando inadimplentes. Então eles falam que o CRI, aqui na minha visão, é muito mais problemático em termos de questão da dívida do que o Guaracus. Por quê? Aqui a gente está falando de um CRI que não tem ativo real como garantia. Ó, os CRIs da Celina representa uma dívida corporativa da operação brasileira na rede de hotéis Celina e conta com o aval de algumas operações da marca em outros países. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, como é que o fundo, vai executar uma garantia desse tipo? Aqui a gente está falando de alienação fiduciária que tem terreno, aqui a gente está falando de ativo real, aqui não, aqui a gente está falando de um simples acordo, né, em termos de garantia. Inclusive, eu tô com uma notícia aqui da Celina, que eu peguei, eu achei essa notícia aqui, que é o Form 6K, que é um dos formulários que as empresas que são lá nos Estados Unidos têm que emitir. Deixa eu colocar para traduzir para português aqui. Olha só, aqui, ó, Estados Unidos, Comissão de Segurança e Câmbio, do Celina Hospitalidade, né, tem aqui falando, ó, em adição ao anúncio feito pela Celina, a empresa em 18 de junho de 24, sobre, entre outras, a posição de liquidez da empresa. O Conselho de Administração da empresa decidiu que a empresa não tem mais nenhuma perspectiva razoável de evitar uma insolvência. O Conselho agora acredita que todas as opções alternativas foram esgotadas e em 22 de julho a empresa renomeou as pessoas aqui como administradores em conjuntos, ou seja, ela está com um problema lá fora, porém a gente não sabe qual é o impacto disso aqui nas operações dela no Brasil. Mas o que é importante de vocês entenderem é essa questão de você sempre avaliar a questão dos ativos, né? Isso eu ensino muito na mentoria, quando você vai avaliar um fundo imobiliário de papel, que você não pode olhar ele sem avaliar CRI por CRI. Obviamente isso dá um trabalho muito grande, por isso que eu até sempre falo que fundo de papel são os fundos mais difíceis de analisar, porque você tem que olhar garantias de cada um dos CRIs, ver em questão do impacto de cada um deles no patrimônio do fundo, e aí a gente vê que esse, em tese, por ser provavelmente um problema que eu acredito que aqui sim a gente vai ter um problema de redução do patrimônio do fundo, ou seja, na verdade uma perda financeira no fundo, né, por causa dessa questão de ficar inadimplente, a gente está falando de apenas 1,8%. E aí também entra a questão de você avaliar a questão da diversificação do fundo. Então é um ponto que a gente tem que ficar atenção. Eu vejo esse aqui, de fato, o problema maior hoje do VGHF, né, nessa questão de inadimplência. Esse daqui talvez não, porque ainda tem a questão de uma alienação fiduciária, uma alienação mais robusta, então talvez não tenha tanto problema. Então aqui acho que a mensagem mais importante desse vídeo é para você, cotista, ou você... isso, obviamente, isso aqui não é motivo para ninguém sair vendendo, tá, pessoal? A gente está falando de apenas de 1,8% do patrimônio. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a importância de você avaliar todos os CRIs que tem, pelo menos uma vez, né? E todas as vezes que ele incluir, dá uma avaliada nessa questão de garantia, porque isso precisa estar precificado. E aí, pessoal, um ponto antes da gente continuar, aqui também agora não tem muito mais coisa para falar, que é a questão do quanto que o fundo está sendo negociado hoje. Se eu não me engano, ele está sendo negociado a
0,95 mais ou menos do P sobre VP, 0,95, entre 0,95 e 0,98. Ou seja, ele está trabalhando com 2 a 5% de desconto em relação ao valor patrimonial. E aqui a gente está falando de 2,5% de problema, sendo o mais grave aqui em 1,8%. Será que esse desconto é suficiente? Já está precificado essa situação no VGHF? Esse é o ponto que você tem que avaliar, porque isso eu sempre falo, pessoal, a gente tem que, todo o ativo ele pode ser objeto de investimento, mesmo os mais arriscados, desde que o prêmio seja suficiente alto para compensar esse risco que você está correndo. E aí cabe a você analisar se o desconto do VGHF é plausível desse tipo de problema. Deixa aqui nos comentários, tá? Aí eu deixei aqui anotado, né, o CRI Guaicurus, de 0,7 do PL, e as 3 séries, né, do Celina, que dá 0,7 com 0,69 mais 0,32 do PL. São poucas coisas, a gente vê que o fundo ele é muito diversificado, acaba que isso dá uma mascarada nessa questão do problema do fundo, então em tese tá bem tranquilo. Aqui a marcação do fundo hoje, a marcação é 8,83, CDI 3,91. Aqui o resultado, como eu falei para vocês, ele na verdade foi ao contrário, né? Ele teve um resultado um pouquinho menor do que a distribuição. Foi o mês passado que ele teve 2 milhões a mais praticamente do que de distribuição, mas ele continua mantendo 1 centavo por cota de reserva. Ele chegou a zerar, ele aumentou essa reserva, né? Embora seja pouca coisa, mas se a gente tá falando de pagamento de 9 centavos por mês, a gente está falando de 1% de reserva, desculpa, 10% de reserva, o que mantém tranquilo para ele manter esse pagamento aí de 9 centavos nos próximos meses. Aqui que eu falei para vocês, teve um pequeno aumento na questão da carteira de valor e uma redução na carteira de renda, que era para ser ao contrário, mas eles justificam como tática e está muito dentro do que é busca de estratégia do fundo. Aqui as movimentações, só uma ponta aqui, que eles compraram o Tigar, né, entraram no Tigar, na verdade eles fizeram um trade aqui, mas aumentaram a posição do Tigar e do VRTM, provavelmente aqui eles entraram na emissão do VRTM, do Mundo Estratégia, que é um fundo, acho que se eu não me engano, é o fundo novo da Fator, agora não lembro de cabeça, que é tanto fundo que eu vejo, mas isso é fato que teve emissão recente, esse VRTM, agora eu não tenho certeza se isso aqui foi participação na emissão. Porém, como eles colocaram o código 11, então talvez não tenha sido no secundário a compra. Bom, acho que era isso. Não tem mais nada que a gente falar do VGHF aqui, é só esse ponto aí para vocês ficarem atentos. Inclusive, isso serve até de lição para vocês avaliarem nos ativos que vocês investem. Sempre olhar as garantias. Só para a gente olhar aqui, é aqui que a gente olha, né, pessoal? A gente vê aqui nos ativos, né, a gente vê todos os CRIs do fundo, a gente vê quais são as garantias, né? Deixa eu ver se eu acho algum desses que eu falei aqui. O Guaicurus aqui, a operação da incorporação construtora, incorporação, construção, operação possui garantias alienação fiduciária dos terrenos, cessão fiduciária e aval da Arquiplan Desenvolvimento Imobiliário. Vamos achar o da Celina aqui, só pra gente, embora já esteja escrito lá em cima uma parte, mas vamos pegar aqui o da Celina só pra gente, PQRS, Celina, cadê Celina? Celina, olha só, operação com Celina, uma das startups de hospitalidade, foi aquele arquivo que eu mostrei para vocês, né, que mais cresce no mundo, através do modelo focado em experiência de a operação possui garantia corporativa e fundo de reserva. Vejam que a gente está falando das piores níveis de garantia. Porque aqui, como é que você vai cobrar isso ainda mais lá fora, né? Então aqui que está o problema, e eu vejo essa situação desse CRI como um CRI que provavelmente será marcado a zero. No caso do VGHF e de outros fundos também que possuam esse fundo, não diferente do outro, mas no caso do Celina eu acredito que vai ser marcado a zero. Beleza, pessoal? Então era isso, espero vocês no próximo vídeo.